Alô você, amigo tricolor, estamos de volta. E o negócio é o seguinte, o Fluminense está fora da Copa Sul-Americana e Renato Gaúcho está fora do Fluminense. Renato Gaúcho pediu demissão logo após a partida e esse vídeo será um vídeo para a gente falar um pouco sobre a eliminação do Fluminense e sobre esse pedido de demissão do treinador Renato Gaúcho. Primeiramente, pessoal, falando sobre o jogo, a gente pode dividir essa partida em dois tempos. O primeiro tempo foi muito bom, o Fluminense jogou bem, criou oportunidades de gol, teve controle, teve volume, o Fluminense atacando muito bem pelos lados, pelo lado esquerdo com Serna, pelo lado direito com a dobradinha Canóbio e Samuel Xavier, fez o gol com o Canóbio, aliás, um belo gol do Canóbio, né? Uma jogada em que o Martinelli aciona o lado esquerdo, Kevin Serna corta para dentro, efetua o cruzamento, o Lúcio Acosta ajeita e o Canóbio pega ali uma bela finalização. E realmente foi um primeiro tempo que enganou a torcida do Fluminense, nós não tínhamos ideia do que aconteceria na segunda etapa. E no segundo tempo, pessoal, o Fluminense começa numa rotação abaixo, né? A gente não consegue manter a pegada do primeiro tempo, mas nós tínhamos ali o controle da partida até que o Renato começa a mexer no time. Ele já havia mexido no intervalo, tirou o Hércules, colocou o Otávio, tirou o Everaldo e colocou o Germancano. E a partir do momento que o Renato mexe ali durante o segundo tempo, o Fluminense derrete, o Fluminense acaba. Eu, sinceramente, poucas vezes eu vi um treinador destruir um time como o Renato fez ontem no segundo tempo. Foi impressionante. Ele tira o Lúcio Acosta e tira o Kevin Serna para a entrada do Keno e do JK. E dali para frente foi só para trás. O Fluminense morreu em campo, ficamos com um verdadeiro buraco no meio de campo. E aquilo, né, é um erro já conhecido de alguns treinadores, que é você tirar um meio-campista para colocar um atacante. A ideia dos treinadores, quando o time está precisando vencer, de alguns treinadores, é empilhar atacante lá na frente. Só que você tem que pensar o seguinte, beleza, eu tenho atacante lá na frente, mas quem vai fazer essa bola chegar ao meu ataque? No caso do Fluminense, ninguém. Ficou um verdadeiro buraco no meio de campo. O Fluminense não tinha ninguém para armar as jogadas. Foi desesperador ver isso ali ao vivo. A gente via aquele buraco no meio de campo. O Fluminense sem um meio armador não tinha ninguém para ocupar ali bem o entrelinhas. O Otávio é um volante extremamente defensivo. O Martinelli é um jogador que até foi bem no primeiro tempo, só que no segundo tempo caiu muito. O Martinelli caiu muito de rendimento no segundo tempo, acredito até que tenha cansado, então ele não conseguia dar prosseguimento às jogadas ali no meio, e aí o nosso jogo ficou extremamente previsível. Bola no corredor lateral, e aí a gente ficava fazendo aquele una. A bola batia no Keno, o Keno voltava para o René, o René voltava para os zagueiros, a bola batia no pé do Otávio, ia para o Samuel Xavier, e ficou nisso, gente. Foi horrível o segundo tempo do Fluminense. O Fluminense pouco atacou a equipe do Lanús, né? Teve até uma chance ali no final do jogo com o Germancano, mas no final das contas foi um pesadelo o nosso segundo tempo. E aí aquelas incoerências do Renato, né? Galera, o JK até agora teve 80... Antes desse jogo, né? Tinha 87 minutos em campo sob o comando do Renato Gaúcho. 87. Ou seja, é um jogador que foi pouquíssimo utilizado pelo Renato Gaúcho, até mesmo nos jogos do Campeonato Brasileiro, onde claramente o Fluminense não faz muita força para competir. Está muito claro que o nosso foco na temporada era a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, são as famosas Copas. No Campeonato Brasileiro, a gente está indo ali na base da empurrância, realmente empurrando com a barriga. Então, o JK na cabeça do Renato, ele não era um jogador útil sequer para jogar uma competição onde o Fluminense não disputa absolutamente nada. Guarda essa informação. Aí, meus amigos, nós vamos para o jogo mais importante do ano. E o que ele faz no segundo tempo? Ele coloca
um atleta que não vem jogando, que não tem ritmo de jogo, que não conta com a confiança dele. Qual é o critério? Por que o JK não pode jogar contra o Vitória no Barradão? Por que o JK entra no final do jogo contra o Corinthians? Por que o JK não entra contra o Red Bull Bragantino? Por que o JK não entra praticamente em nenhum jogo? E no jogo mais importante do ano, o Renato lança o cara sem ritmo, completamente perdido. Renato, qual é o critério? Eu quero entender. Então, essa substituição, pessoal, além da questão de tirar um meio-campista e colocar um atacante, que na minha visão já é uma situação completamente errada, ela escancarou a falta de critério do Renato Gaúcho. Mostrou que ele estava realmente perdido. E aí o Fluminense, na segunda etapa, durante muitos momentos, ficou muito mais próximo de levar o segundo gol do que de fazer o segundo gol. Aliás, falando do gol que nós levamos, uma bola perdida pelo René, em que ele tinha a opção de passe pelo lado esquerdo, acabou prendendo, perdeu a bola, o Fluminense sofre o contra-ataque e leva o gol. O jogo acaba, a torcida revoltada chama com justiça o Renato de burro, xinga o Renato, xinga os jogadores, tudo normal, até que a coletiva começa e o Renato realmente dá um show ali de desconexão com a realidade. E é impressionante como o Renato é incapaz de assumir a responsabilidade. Joga culpa em um e em outro, sobrou até, meus amigos, para as redes sociais. É isso mesmo, o Renato Gaúcho se mostrou extremamente incomodado com as críticas que recebe nas redes sociais. Ô Renato, você acha que isso é pressão? Você acha que uma crítica no Twitter é pressão? Você está se sentindo pressionado com crítica no Twitter, no YouTube, ganhando aí quase 2 milhões por mês? Sabe o que é pressão, Renato? É o cara que tem que acordar 3 horas da manhã, às vezes debaixo de bala, para pegar trem, condução, às vezes ficar 3, 4 horas no transporte público para ganhar R$ 1.500, R$ 1.600 por mês, voltar para casa e viver isso todo dia. Isso é pressão. Sem saber o que vai comer, às vezes no final do mês. Isso é pressão. Dirigir time de futebol ganhando quase 2 milhões por mês tem os seus desafios, é claro. Mas vamos combinar, né, Renato? Que você ganhando o que você ganha, vivendo como você vive, sendo um privilegiado de defender as cores de um clube como o Fluminense, você tinha que lidar melhor com isso, né? Não ficar tirando para tudo, para todos, reclamando de crítica em rede social. Isso é ridículo, é completamente ridículo, é patético. E aí o Renato entrega o cargo num ato covarde. Aliás, a covardia, ela fez parte do trabalho do Renato Gaúcho nessa passagem pelo Fluminense. Teve os seus bons momentos, é claro, no Mundial, mas a covardia, ela norteou o trabalho do Renato e a maneira como ele sai do Fluminense é realmente extremamente covarde. Eu não posso dizer que eu sentirei falta do Renato Gaúcho não, gente. Não sei vocês, aliás, quero saber a opinião de todos vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam da eliminação do Fluminense? O que vocês acharam também do pedido de demissão do treinador Renato Gaúcho? Gostaria de saber a opinião de vocês. O fato é que daqui para frente, o Mário Bittencourt, a diretoria do Fluminense, vai ter que tomar uma decisão muito importante. O Fluminense tem que ir atrás de um novo treinador e é importante que esse nome escolhido ele venha, obviamente, para dirigir o time em 2025, mas esse cara precisa também ser o nosso treinador para planejar o ano de 2026. Esse planejamento tem que começar ainda esse ano. O Fluminense tem que terminar a temporada 2025, a gente tem Campeonato Brasileiro, temos também a Copa do Brasil, mas é muito importante que o Fluminense pense lá na frente. Então eu espero que não venha um treinador para tapar buraco. Eu espero que venha um treinador para assumir o projeto do Fluminense. Então, senhor Mário Bittencourt, veja lá o que você vai fazer.
Você precisa trazer um nome qualificado, outra coisa, alguém que esteja disposto a treinar o Fluminense e assumir essa responsabilidade sem covardia, sem demonstrar que está de saco cheio da profissão de treinador, porque o Renato, ele me passava muito essa sensação, sabe aquela sensação de que já está de saco cheio? A gente via nas coletivas. Eu quero alguém que se importe com o Fluminense, alguém que esteja disposto a suar sangue para fazer esse time jogar futebol, alguém corajoso, alguém competente, alguém capaz. A torcida do Fluminense quer alguém capaz. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, mas eu espero que o Fluminense contrate um treinador de qualidade. Nós merecemos isso. Nós merecemos isso. Ah, e outra coisa, né? O próximo treinador, ele precisa ter maturidade para lidar com críticas. Seja no estádio, seja em redes sociais, nós precisamos de alguém com maturidade para ouvir aquilo que às vezes um treinador não quer ouvir. Mas clube grande é isso, tem crítica mesmo, a torcida vai falar, a torcida vai emitir sua opinião, e o treinador que não estiver disposto a conviver com isso, tem que treinar um time pequeno, um clube pequeno, e aí não vai ter cobrança, normal. Então, Renato, aqui fica a sugestão, não sei se você vai seguir essa carreira de treinador, mas busque um time menor para você treinar. Né? A gente viu ali a Portuguesa ganhando do América, vai disputar, se não me engano, a Série D. Pode ser aí uma boa para você. Ali você não vai ouvir críticas nas redes sociais, não vai ser incomodado. Né? Então, fica aí. Aqui a minha sugestão, né? A minha humilde sugestão. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Ontem foi uma noite muito frustrante para mim. Foi realmente... O Fluminense perdeu uma grande oportunidade de chegar a uma semifinal de Copa Sul-Americana. Numa Copa Sul-Americana bem acessível, tá? É claro que nós poderíamos pegar o Atlético Mineiro na final, e aí seria briga de foice no escuro, tudo pode acontecer, mas o nosso caminho até a final era um caminho, de certa maneira, até tranquilo. Infelizmente não rolou. Agora vamos focar aí no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil no fim do ano. Beleza, pessoal? Inscreva-se no canal, dê o like no vídeo e ative o sininho das notificações para ficar ligado em tudo que rola por aqui. Beleza? Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!